papagaio que sabia os clássicos, de Sérgio Rovere. Entre todos os animais expostos para adoção, e nem eram tantos assim, o papagaio era certamente o mais feio. Ele julgou o adjetivo cruel, ainda mais em se tratando de um bicho que não deve ter conhecido outra realidade além da fome e dos maus tratos. Mesmo assim, não conseguia pensar em termo melhor para definir o papagaio. Era um papagaio feio. Contribuíam para isso o olho direito esbranquiçado, a indisfarçável ausência de penas no peito, sinal inequívoco de que o bicho, além de tudo, devia ser velho, e uma asa que parecia arrastar pelo espaço exíguo da gaiola. Não se preocupe com isso, disse a proprietária do pet shop ao notar a atenção que ele dedicava à ave. O tempo costuma ser generoso com os papagaios. É provável que ele ainda esteja na metade da vida. Ele sorriu para a proprietária e, como resposta, voltou os olhos para um cercado revestido de jornal no qual 4 cãezinhos exibiam uma alegria incompreensível para quem tem o futuro incerto. E na sequência para a gaiola dos gatos, onde 6 bichanos demonstravam que, ao contrário do senso comum, elegância e pobreza podiam andar juntas. Vou levar. A dona do pet shop sorriu emocionada e precipitou as suas mãos gordas sobre a ninhada de gatos. Qual deles? Indagou, enquanto um dos gatinhos arranhava o seu pulso e os demais aninhavam-se embolados num canto da gaiola. O papagaio, disse o homem. Enquanto voltava para casa, já imaginava onde colocaria a gaiola que a proprietária, entre surpresa e agradecida, lhe dera de presente. Ela ficaria na área de serviço, num vão morto entre a janela e a máquina de lavar. Ao chegar, pendurou a gaiola em um prego que outros tempos servira de suporte para uma samambaia. Encheu com sementes de girassol uma tigelinha japonesa que nunca tinha sido usada para nada e, para fazer as vezes de bebedouro, uma taça rasa de sorvete. Afastou-se 2 passos da gaiola e concluiu que era isso. Ele finalmente tinha um bicho alimentado e, na medida do possível, bem instalado. Naquela noite, como praticamente em todas as anteriores, ficou em casa. Leu, reviu um antigo seriado inglês em DVD e foi dormir, depois de libertar a pata direita da ave da correntinha prateada que levava a gaiola, e de preparar um misto quente com queijo Minas. O queijo havia sido recomendação médica. O colesterol andava alto. O bicho de estimação também. Suaviza os sintomas de depressão, disse o doutor. Ele não se lembrava de alguém que tivesse o sono mais leve que o seu. Não foi, portanto, novidade alguma que acordasse com aquele ruído estranho e ritmado. Levantou-se, caminhou até a sala e viu surpreso o papagaio, desajeitado, tentando escalar sua mesa de centro. O barulho do bico do papagaio contra uma das pernas de madeira da mesa lembrava a ação de um pica-pau em câmera lenta. Examinou o esforço inútil do animal, mas decidiu não interferir. Após vários minutos de tentativa, a ave, com ar derrotado, desistiu da empreitada e, arrastando dolorosamente a asa esquerda pelo tapete, retomou o caminho de volta em direção à gaiola. Depois de alguns passos, com a cabeça baixa e uma expressão de vergonha que parecia contaminar até mesmo o olho vazado, o papagaio suspirou. Meu reino por um cavalo. O homem sentou-se no sofá e, como nas incontáveis vezes em que acordava suado no meio de um pesadelo, atribuiu à alucinação a dosagem desequilibrada dos ansiolíticos. Na noite seguinte, provavelmente na mesma hora, voltou a acordar com o mesmo barulho compassado, só que dessa vez mais próximo. Sentou-se na cama, acendeu a luz e tentou se lembrar de como era estar calmo.
Alguém batia muito suavemente em sua porta. Parecia o som de... Não podia ser, mas parecia o som do bico de um papagaio batendo contra a porta do seu quarto. Decidiu resistir. Não ia deixar que o devaneio da noite anterior voltasse a lhe assombrar. Depois de insistidas batidas, a voz rouca do papagaio caiu sobre seus ouvidos com uma força de um tapa. Herculano! Herculano! Aqui quem te fala é uma morta. Eu morri! O pet shop ainda estava fechado quando ele voltou lá no dia seguinte. Depois de 15 minutos, avistou dobrando a esquina o corpo pesado da proprietária. Ela segurava um jornal dobrado em 4 numa das mãos e na outra um cigarro. Assim que o viu, uma preocupação instantânea tomou conta do rosto da mulher. Ai, não me diga que o senhor veio devolver, ela suspirou e ainda uns 4 ou 5 passos longe dele. Ele a olhou com seriedade e não disse nada. É melhor entrar, ela falou. Enquanto serviu uma xícara de café, a proprietária voltou a afirmar que não sabia mais nada sobre o papagaio além daquilo que já dissera. Ele pertencia a um casal de velhos atores, ou velhos apreciadores de teatro, ou apenas velhos, ela não sabia ao certo. O marido, ao que parece, foi o primeiro a morrer. E quando a mulher adoeceu seriamente, Alzheimer talvez, um neto havia deixado o papagaio em sua loja para adoção. Àquela altura, se ela não estava enganada, a mulher também já devia estar morta. Ele tomou mais um gole de café. Mas sobre isso que o senhor acabou de me contar, o senhor tem certeza de que não estava sonhando? O homem tomou o resto da xícara de um gole só e sinalizou que ficaria feliz com outra. A mulher encheu a segunda xícara. A senhora venha comigo esta noite e verá. A proprietária mostrou-se visivelmente perturbada com o convite. Coçou o queixo, alisou as costas de um gato tigrado que ronronava em seu colo e, mais com os olhos do que com a boca, aceitou o convite. A proprietária chegou à casa do homem logo depois das 11 da noite. Ele a recebeu com um cálice de vinho do Porto. Lembrava-se de ter lido em algum lugar que era elegante. O papagaio já estava solto na sala e quando viu a proprietária, subiu nas mãos e bicou de leve o seu braço, com alegria de quem encontra um velho conhecido. É melhor deixá-lo no chão, o homem disse. Eu acho que ele ficará mais confortável para... Cíntia, que estava prestes a dizer algo que beirava a insensatez, deixou a frase pela metade. A mulher pôs o papagaio no chão e durante as próximas 3 horas não se ouviu naquela sala nada que não fosse os pedidos de desculpa do homem. O homem estava constrangido e a mulher embriagada de sono. Já o papagaio, alheio à presença dos dois, parecia encontrar prazer unicamente em inspecionar com o bico a sua plumagem já comprometida. Perto das 3 da manhã, o homem derrotado disse que, caso quisesse, a proprietária estava livre para ir embora. Ele acompanhou até o elevador e se desculpou pela, no mínimo, 10ª vez naquela noite. Voltou para a sala, envolveu o papagaio suavemente com as 2 mãos e o devolveu à gaiola. Permaneceram quietos por alguns segundos. O papagaio então olhou bem nos olhos do homem e com uma voz triste, que só os papagaios parecem possuir, declarou: Dormir, dormir, talvez sonhar. O resto é silêncio. O homem deu de ombros e apagou a luz da área de serviço. Naquela noite, não houve outra sessão. O homem e papagaio dormiram profundamente.